Você sabia que muitas pessoas ricas buscam conhecimento nos livros de Salomão? Por que bilionários com acesso a todas as estratégias financeiras de ponta escolhem estudar a vida de um rei que viveu há milhares de anos? Este conflito entre a sabedoria antiga e as estratégias contemporâneas é cheio de polêmicas. Muitos acreditam que a riqueza e o sucesso está nas técnicas modernas, mas a verdadeira novidade é como esses ensinamentos antigos ainda moldam muitas riquezas hoje. Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável e riqueza incalculável, deixou lições que desafiam os padrões atuais. Descubra a diferença entre a antiga sabedoria e as modernas estratégias de sucesso e entenda por que os ricos continuam a olhar para o passado em busca de respostas para o futuro. Prepare-se para aprender algo que pode transformar sua visão sobre prosperidade e sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Moldando o Sucesso. Neste vídeo vamos falar sobre algo muito interessante. Por que muitas pessoas ricas estudam a história de Salomão? E se faz sentido para você saber mais sobre prosperidade, sucesso e sabedoria, se você tem desejo de se tornar uma pessoa melhor, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque inscrito aqui, você estará sempre informado sobre assuntos muito importantes para uma grande mudança na sua vida. Então vamos lá. Primeiro vem a pergunta: mas quem é Salomão? Para você que sabe quem foi Salomão, dá a impressão que todos já o conhecem, não é? Mas isso não é verdade. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre Salomão. Deixa aqui nos comentários, eu quero ver. Só escreva sim, já ouvi, ou não, nunca ouvi. Acredito que vai aparecer muita gente que ainda nunca ouviu falar sobre Salomão. Por esse motivo, vou resumir sua história. A história de Salomão está na Bíblia e muita gente estuda sobre ele para entender como ele conseguiu ser tão bem-sucedido. Bem, Salomão foi um dos reis mais famosos de Israel, conhecido por ser extremamente sábio e muito rico. Ele era filho do rei Davi e de Betseba. A história de como ele se tornou rei é bem interessante e cheia de lições. Davi, o pai de Salomão, era o rei de Israel. Quando Davi estava ficando velho, ele sabia que precisava escolher quem seria o próximo rei. Dentre todos os seus filhos, Davi queria que seu filho Salomão fosse o próximo rei, porque ele acreditava que Salomão seria um bom líder para o povo. Então Davi prometeu a Betseba, mãe de Salomão, que o filho deles seria o próximo rei. Isso foi muito importante para garantir que Salomão tivesse o apoio necessário. Mas não foi tão simples assim, porque o rei Davi tinha em torno de 7 esposas, 20 filhos somente das esposas. A Bíblia menciona também que Davi teve outros filhos com suas concubinas. Imagine quanta competição haveria naquela família entre esposas e filhos. A gente sabe que nessa vida nem tudo é perfeito, não é? Adonias, um dos filhos de Davi, também queria ser rei. Então ele tentou se proclamar rei sem a permissão de seu pai. Ele aproveitou que seu pai, Davi, estava velho e doente e organizou uma grande festa e chamou muitos amigos importantes para apoiá-lo. Ele achava que desta maneira podia ser rei. Quando a mãe de Salomão e um profeta que se chamava Natã souberam dos planos de Adonias, foram urgente falar com o rei Davi. Como a palavra de um rei não podia voltar atrás, o profeta Natã contou sobre Adonias e logo fez com que o rei Davi se lembrasse da promessa que fez a sua esposa, mãe de Salomão, de torná-lo rei no seu lugar. Ouvindo isso, o rei Davi agiu rapidamente para assegurar que Salomão fosse coroado rei. Então o rei Davi pediu que chamasse 3 pessoas de sua confiança. Quando eles chegaram, o rei Davi disse:
Levem os seus servos com vocês, e ponham meu filho Salomão sobre a mula que pertence a mim, e levem-no à cidade de Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã deverão ungir o rei de Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida acompanhem-no de volta. Ele virá e se assentará no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei governante de Israel e de Judá. Nos tempos bíblicos, os sacerdotes desempenhavam um papel muito importante na vida religiosa e social de Israel. Eles eram responsáveis por realizar os sacrifícios, cuidar do tabernáculo e posteriormente do templo e ensinar a lei e guiar espiritualmente o povo. Chegando na cidade de Giom, Salomão montou a mula do rei Davi e isso mostrou a todos que ele era o escolhido para ficar no lugar de seu pai. As pessoas tocaram a trombeta e gritavam: viva o rei Salomão! Após a coroação, Salomão se tornou oficialmente o rei de Israel. Adonias e seus seguidores ficaram com medo e desistiram de seus planos. Com o tempo, Salomão mostrou que era um rei sábio e justo, ganhando o respeito e a admiração de seu povo. Até aqui já podemos aprender 3 coisas. 1. A importância de cumprir promessas. As pessoas bem-sucedidas geralmente cumprem o que prometem. Isso faz com que seu nome e posição social sejam respeitados. 2. A necessidade de agir rapidamente em certas situações, evitando procrastinar. Isso pode evitar grandes problemas. 3. A importância de ter o apoio de pessoas confiáveis e influentes. Esteja próximo de pessoas que você se espelha para seu crescimento pessoal e que, de qualquer forma, possam te ajudar a crescer materialmente ou espiritualmente. Se você concorda, curta e compartilhe para que as pessoas que você quer bem aprendam também. Agora vamos falar sobre algo muito especial que aconteceu assim que Salomão se tornou rei. Vamos falar do pedido que Salomão fez a Deus. Assim que Salomão se tornou rei, Deus apareceu para ele em um sonho e disse que ele podia pedir o que quisesse. Gente, vamos dar uma pausa nessa história e pensar um pouquinho? Comente aqui embaixo, eu quero saber. Se um dia você sonhar que Deus está dizendo que você pode pedir o que quiser, sem exceção, o que você pediria? Então, você já imaginou o quão responsável e importante para Salomão saber o que iria pedir a Deus? Ele estava prestes a governar um país. Vou te contar um segredo. Nossas palavras têm poder. Preste muita atenção e tome muito cuidado no que você fala. Tome cuidado nas coisas que você pede. Tome cuidado nas palavras que você ouve e acredita. O que você fala, pede e acredita reflete na sua vida tanto para o bem quanto para o mal. Vamos voltar à história de Salomão. O que você acha que Salomão pediu a Deus, já que ele podia pedir qualquer coisa? Vamos conferir. Salomão foi para um lugar chamado Gibeão, onde hoje corresponderia à parte central de Israel, para oferecer sacrifícios a Deus. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: peça o que quiser, eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus dizendo que era muito jovem e não sabia como governar um povo como Israel. Então ele pediu a Deus o coração sábio para poder discernir entre o bem e o mal e julgar seu povo com justiça. Você percebeu que Salomão não pediu ouro, nem riquezas, nem a derrota de seus inimigos? Salomão pediu sabedoria. Gente,
Que coisa mais linda! Não tinha coisa melhor a pedir, porque através da sabedoria você conquista o mundo. Deus ficou muito contente com o pedido de Salomão. Conta a história que Deus disse que, como Salomão não pediu riquezas, nem vida longa, nem a morte de seus inimigos, mas pediu sabedoria, ele lhe daria um coração sábio e observador. Além disso, Deus também prometeu a dar a Salomão riquezas e honra, coisas que ele não havia pedido. E também, se Salomão seguisse os caminhos de Deus, ele teria uma vida longa. Com isso, Salomão se tornou o homem mais sábio da face da terra. Antes dele, nunca houve um homem sábio como ele era. A história do pedido de Salomão nos ensina uma lição muito importante. A sabedoria é mais valiosa do que riquezas materiais. Salomão escolheu a sabedoria para ser um bom líder e tomar decisões justas, e por causa disso, Deus o abençoou com muitas outras coisas também. Agora vamos falar sobre o tema desse conteúdo. Por que muitas pessoas ricas gostam de estudar a história de Salomão? A história de Salomão, especialmente a contada na Bíblia, é rica de lições que atraem a atenção de muitas pessoas, incluindo os ricos. Salomão, depois de se tornar rei, escreveu alguns livros que nos transmitem muita sabedoria que ele recebeu. Alguns deles se encontram na Bíblia, não sabemos se todos foram incluídos. Esses livros são Provérbios. Muitos provérbios são atribuídos a Salomão. Eles contêm ensinamentos sobre sabedoria, comportamento e vida. Eclesiastes. Esse livro é atribuído a Salomão e fala sobre o sentido da vida e a busca por propósito. Cânticos de Salomão ou Cântico dos Cânticos é um poema de amor tradicionalmente atribuído a Salomão. Agora vou dizer alguns motivos pelos quais os ricos gostam de estudar a história de Salomão. Para obter sabedoria. Salomão é conhecido por sua grande sabedoria que pediu a Deus para governar bem o seu reino. A busca pela sabedoria e o discernimento é algo que muitas pessoas ricas valorizam, porque essas qualidades podem ser cruciais para tomar decisões de negócios e investimentos inteligentes. E o que Salomão escreveu é muito válido até os dias de hoje. Adquirir liderança e gestão. Salomão foi um líder eficaz e administrou um reino próspero. Estudar suas estratégias de liderança e governança pode fornecer ideias valiosas sobre como gerenciar empresas e equipes de sucesso. Mais riquezas e prosperidades. Salomão é frequentemente associado a riquezas e prosperidades materiais. Analisar como ele acumulou e administrou suas riquezas pode oferecer lições sobre economia, finanças e criações de riquezas. Religião e moralidade. A história de Salomão também aborda temas de moralidade, ética e espiritualidade. Muitos ricos estudam sua vida para encontrar um equilíbrio entre a busca de riquezas e o cumprimento de princípios éticos e morais. Legado e impacto. Salomão deixou um legado duradouro, tanto em termos de construções físicas como o Templo de Salomão, quanto em termos de sabedoria e ensinamentos. Estudar como criar impacto duradouro é o interesse comum entre aqueles que buscam não apenas o sucesso financeiro, mas também um legado significativo. Esses elementos fazem da história de Salomão uma fonte rica de conhecimentos e inspiração para quem busca entender como alcançar e manter o sucesso em várias áreas da vida. Porque riqueza não é somente ter dinheiro. Basta olhar bem dentro do seu coração que descobrirá onde está o tesouro que te faz feliz. A sua riqueza pode estar numa família bem estruturada, numa vida saudável,
no ar que respiramos, no abraço de um amigo ou até mesmo nas coisas que muitas vezes só damos valor depois de perdido. Por isso, busque a sabedoria, porque com sabedoria você conquista a riqueza do seu coração. Então é isso, pessoal. Tire um tempinho e conheça a história completa de Salomão. Acredito que sua vida nunca mais será a mesma, porque estará aprendendo com o homem mais sábio da face da terra. Meus caros, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com as pessoas que você ama para ajudá-las também. E para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para alcançar mais pessoas que necessitem. Sua interação é muito importante para nos estimular a trazer novos conteúdos. Se inscreva agora. Ative o sininho de notificações para não ficar de fora. Vem muitas coisas boas por aqui. Até a próxima!